Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. Eu estou dentro dos estudos da linguagem e entrar na universidade me fez dar dois passos para trás, né? Principalmente nas aulas de filosofia e de análise do discurso, em que os próprios professores dizem não tem como dizer que isso é científico. E na palestra, na aula de hoje, né, você falou um pouco sobre esses limites da ciência e sobre essa questão das ciências humanas serem um pouco prejudicadas, digamos assim, pela ciência dura, né? Uhum. E na aula de filosofia, inclusive, a minha professora disse: você consegue provar qualquer coisa, desde que você defina o objeto do qual você está falando, né? Então, a minha pergunta vai mais nessa linha das ciências humanas e das ciências não duras, né? Como que a gente pode dizer o que é e o que não é ciência se a gente não pode replicar? Se a gente não, por exemplo, dentro do meu estudo, eu estudo a linguagem humana e a conversação, e são termos que, assim, não tem como eu provar, eu fazer um experimento, um estudo. Como que isso está dentro da universidade, é considerado ciência, se não está dentro desse status, né, de ciência dura? Então, Obrigado. eu vou te responder como alguém que é de uma ciência dura, então esse é um problema do meu viés de visão de mundo. Mas a primeira coisa que eu posso te dizer, que isso se assemelha um pouco à biologia, inclusive, é que a gente tem uma impressão de que a ciência é experimental. O que eu chamo de ciência só pode ser experimental. E isso nem em biologia é verdade. Existe uma parte da ciência que é fundamental, que é uma ciência descritiva, em que você está descrevendo um determinado fenômeno, em que você está levantando informação sobre aquele fenômeno, como aquele fenômeno Astronomia tem acontece. disso demais, né, A Emílio? astronomia, no final das contas, é só não me entenda errado, por favor. A astronomia, no final das contas, ela é só isso. A hora que eu estou vendo um buraco negro se formando, a hora que eu estou vendo buracos negros colidindo, eu não vou repetir isso no quintal aqui de casa, eu não vou ali na Unicamp fazer um buraco negro dentro de um tubo de ensaio para ver o que acontece. Então, uma coisa que é o que eu falei lá no começo é que, por exemplo, às vezes eu estou descrevendo um fenômeno social e ao descrever esse fenômeno social, eu estou fazendo ciência. Eu estou fazendo uma ciência descritiva. A hora que eu estou estudando, por exemplo, o surgimento de linguagem neutra, e aqui desculpa se eu cometer algum erro, porque não é a minha área, mas a hora que eu estou discutindo o surgimento de linguagem neutra, e eu estou usando outras mudanças do passado na linguagem para tentar fazer uma previsão do que vai acontecer com linguagem neutra no futuro, eu estou fazendo ciência. Eu estou fazendo uma ciência descritiva, eu levanto uma hipótese e eu espero um tempo para ver se essa hipótese vai se confirmar ou não. O cuidado que a gente tem que tomar e que eu gostaria que vocês tomassem é não colocar um peso maior numa ciência experimental, porque se então eu vou jogar o que Darwin, o que Einstein fez fora. Eu pego relatividade e falo, jogo fora. Ah, por quê? Porque demorou 90 anos para confirmar um pedacinho do que ele fez. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é ampliar a nossa visão de ciência, não afunilar a nossa visão de ciência. Tem um autor, Emílio, que é o Sven Hansson, que eu comecei a ler alguns trabalhos dele ultimamente, e ele faz uma contribuição muito interessante sobre isso, Uhum. dizendo assim, a definição de ciência dele é um pouquinho mais ampla mesmo. Para qualquer objeto de estudo que a gente tenha interesse de entender melhor, vai haver ferramentas, métodos que são mais confiáveis para você chegar a respostas que são mais confiáveis sobre aquele Uhum. assunto. Então, para qualquer coisa que seja, tipo a linguagem que o nosso colega aí perguntou, os transtornos mentais, muito importantes Uhum. para psicologia, para psiquiatria, vai haver formas meio imprecisas, meio enviesadas de você estudar isso e formas mais precisas. Dentro de cada área das humanidades também, aquelas ferramentas que te permitem se aproximar da verdade ou descrever de forma cada vez mais confiável e acurada uma resposta sobre aquela pergunta, aquilo ali é ciência, aquilo Uhum. ali é científico. E Uhum. de forma, então, que o que é o trabalho científico em cada geração, em cada momento ao longo da história humana,
vai se modificar em Claro. função disso também. O Lógico. que a gente fazia lá atrás para entender o comportamento humano, no início do século passado, já ficou para trás, já está superado, não é mais ciência hoje em dia. Então, o que a gente tem hoje para investigar a linguagem de melhor? Isso é um procedimento científico. É uma proposta muito interessante do Hanson, que acaba trazendo as humanas para a conversa. E na biologia, isso aplica a biologia, a física, a química, vai ter métodos, ferramentas muito melhores do que outras para você entender um micro-organismo, Claro. sei lá, né? Tipo uma bactéria, um fungo, alguma coisa do tipo, e formas que são ruins de entender e que não vão ser científicas e eventualmente até pseudocientíficas. Total. Ó, para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!